associação de resistores paralelo. Divisor de corrente. Num circuito, uma associação de resistores em paralelo seria dessa forma. Alguns resistores em paralelo ligados ao circuito, uma fonte de alimentação, V, mais e menos, onde eu tenho R1, R2, R3, R4 e quantos R's for necessário. Fluxo de corrente, uma I total. Em paralelo, eu teria uma I indo para o resistor R1, uma outra I indo para o resistor R2, uma outra I indo para o resistor R3, uma outra I indo para o resistor R4 e quantas Is forem necessárias de acordo com a quantidade de resistores que tivesse no circuito, IRN. Ou seja, no circuito em paralelo as correntes se dividem. Aqui eu chamarei de nó. E tudo isso é uma malha. Associação paralela de resistores. Quando alimentado, o circuito representa as seguintes propriedades. Vamos ver. 1. A tensão é a mesma em todos os resistores. Ou seja, a tensão é igual a tensão de R1, que é igual a tensão de R2, que é igual a tensão em R3, que é igual a tensão em quantos R's existirem no circuito, tensão de Rn. Segunda questão. A somatória das correntes dos resistores é igual ao valor da corrente fornecida pela fonte, I total. Ou seja, I total é igual a corrente que atravessa o resistor R1 mais a corrente que circula pelo resistor R2 mais a corrente que circula pelo resistor R3 mais a corrente que circula em todos os resistores que existirem no circuito. Determinando-se o valor da corrente em cada resistor, temos que a corrente de R1, através da lei de Ohm, me diz que tensão total sobre resistor R1. Tensão sobre resistência, eu tenho a corrente. E R2,
é igual a tensão total sobre o resistor R2. E assim sucessivamente até o IRN, que vai ser tensão sobre quantos resistores houverem no circuito. Utilizando a igualdade da segunda propriedade, podemos escrever que I é igual tensão sobre R1 mais tensão sobre R2 mais tensão sobre R3 mais tensão sobre quantos resistores houverem no circuito. Dividindo-se por V, temos I dividido pela tensão é igual a 1 sobre R1, ou seja, o inverso do resistor R1, mais 1 sobre o inverso do resistor R2, mais o inverso do resistor R3, mais o inverso de quantos resistores houverem no circuito. Onde a relação I dividido por corrente representa o inverso da resistência equivalente em uma associação paralela. Podemos escrever que o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2 mais o inverso de R3 mais o inverso de quantos resistores houverem no determinado circuito. Alguns casos particulares. Casos particulares. Vamos lá. Casos particulares. Primeiro caso. No N resistores de valores iguais associados em paralelo, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre quantos R's houverem no circuito. O inverso da resistência equivalente é igual a N vezes 1 sobre R. Isso é igual a resistência equivalente, resistência sobre quantos números existirem no circuito. Segunda questão. 2 resistores associados em paralelo. O inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O inverso da resistência equivalente é igual a R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Uma fórmula. Outra fórmula. Casos particulares.